Olá, amados. Hoje, dia 10 de junho de 2019, né? Então, dando continuidade aqui, né, à pregação do Paulo Júnior, como tomar a Santa Ceia, tá certo? Então, vamos lá. Vamos lá para a segunda parte, né, desse vídeo. Você sabe um pouquinho, opa, acho que é assim. Oba! Show, maravilha! Tá perfeito, show. Então vamos lá. Eu voltei só um pouquinho aqui pra gente ver, que eu ainda vou ler ainda agora João 6, tá? Então vamos lá. Vamos botar aqui só pra ele ver, porque ele falou que era uma ordenança, né, de Jesus, tá certo? Essa ceia. E no primeiro vídeo a gente viu, né, que deixei bem claro, né, eu acredito que o Espírito deu para explicar bastante sobre isso. Então vamos continuar aqui, tá certo? É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos falar da Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia, em primeiro lugar, ela é uma ordenança. A Santa Ceia é uma ordenança. Ele ordenou que a igreja celebrasse, que a igreja fizesse de forma comemorativa e memorial a Santa Ceia. O uso do vinho e do pão no ambiente de culto. Então vocês vejam, né, que ele disse que Jesus deu uma ordenança para fazer a ceia de um modo assim comemorativo e de lembrança, né? Comemorativo, ou seja, vamos comemorar a morte, né, de Jesus. O que dá a entender é isso, de maneira comemorativa que ele está falando. O que é o comemorativo? Então vamos ver aqui, amados, o que é o comemorativo, né? Eu tô até aqui, vou botar tudo isso que eu tô vendo aqui, eu vou botar para vocês aqui. Então vamos lá aqui, ó, sinônimo de comemorativo, tá? Porque ele falou que é para celebrar de maneira comemorativa, tá certo? Então vamos ver aqui o que é o comemorativo aqui. Que eu sinceramente, oh meu pai, não, tá aqui. Vamos lá. Rememorativo. Rememorativo, tá. Então vamos ver aqui, seguinte. Dicionário. Deixa eu ver aqui o dicionário aqui, vamos lá. Vamos botar aqui, dicionário. Português, né? Então deixa eu tirar aqui, para não ficar muita aba. Que essas coisas, amada, tá aqui, ó, esse aqui, eu gosto desse. A gente tem que entender, não, nesse, peguei errado. Qual que é, gente, que eu gosto? Tem um aqui que eu gosto muito. Vamos ver. Ai. Vamos botar nessa aqui, vamos ver se é essa aqui. Vai qualquer um. Não, deixa eu tirar essa aqui. Ai. O que eu gosto... esse aqui que eu gosto. Ainda bem. É esse que eu gosto. Então, vamos lá. Comemorativo. Vamos lá. Em que há comemoração digna de ser celebrado ou festejado. Hoje celebramos 100 anos do jornal com esta edição comemorativa. Aí aqui medicina. Refere-se à condição do paciente ante sua doença. Então, aqui medicina. As informações que se referem ao estado de saúde anterior à doença para fim de estabelecer diagnóstico. Então, aqui, comemorativo é sinônimo de rememorativo, tá? Ok. Mas o que dá a entender aqui de comemorar? Vamos ver aqui, vamos comemorar. Vamos ver aqui, comemorar é uma coisa alegre, né? Lógico que o sacrifício de Yahushua, né? Ele sofreu, ele morreu por nós, né?
E isso foi assim, o sacrifício dele para nos dar a salvação, né? Então isso é um momento de, assim, de alegria para nós. Por quê? Porque através do sacrifício dele nós somos salvos, certo? Só que é uma coisa assim da gente lembrar com alegria, mas não da gente fazer esses atos, até porque a gente viu que o que a Ruxa falou não foi para a igreja. O Paulo Júnior que falou que foi uma ordenança que ele deu às igrejas, não foi, como a gente viu no primeiro vídeo. Foi uma ordenança que ele deu aos discípulos, mas ele mostrando no físico o que ele iria passar para os discípulos então entender no espiritual, tá certo? Então aqui, comemorar, ó, celebrar, fazer cerimônia festiva para enaltecer um fato, acontecimento, uma pessoa, comemora o dia do índio, visita uma tribo amazônica. Tá, festejar, realizar uma festa para comemorar seu aniversário na praia. Memorar, voltar a lembrar, ter uma recordação de. Os documentos comemoram a Revolução Industrial. Tá, aí aqui, sinônimos de comemorar. Lembrar, recordar, celebrar, festejar, memorar. Mas vocês vejam, né, que como a gente leu, que Yahushua ele falou para os discípulos, ele não falou para toda a igreja, para todos. Ele falou para os discípulos, fazer isto em memória de mim. Mas até então ele está morto, porque esse em memória é que ele estaria morto no terceiro dia, em 3 dias. Mas ele ressuscitou, como a gente viu no primeiro vídeo, tá certo? Então ele ressuscitou. Então eu gostaria de ler aqui com vocês agora, não sei nem qual a versão que eu vou ler. Qual a versão que eu vou ler? Deixa eu ver. Almeida Corrigida e Fiel. Não vou ler essa daqui. Essa aqui é a nova versão. Nova versão internacional. Eu quero ler com vocês então agora João 6. Pra gente ver qual é o pão que Yahushua... Oh, meu pai. Pera. Pensei que eu tinha apagado, amado. Não apaguei. João 6. Vamos ler aqui o capítulo João 6 para a gente ver aqui o pão, tá? Que pão que é Yahushua? Vamos ver. Algum tempo depois, Yahushua partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Yahushua subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Veja, estava próxima à festa judaica da Páscoa, vejam bem. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Yahushua disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Veja, pão físico. Tá? Aqui ele está falando pão físico, para este povo comer. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? E Yahushua disse Yahushua: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Veja, eram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque eles contavam só os homens na época, né? Então Yahushua tomou os pães, agradeceu e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, ou fez o mesmo com os peixes. Veja, isso aqui é o físico, o pão físico e o peixe físico que ele estava distribuindo, né, fazendo um milagre de compartilhar, né? Ele estava assim aumentando os pães, né? Então foi uma coisa assim que multiplicando, ele estava multiplicando os pães para aqueles que estavam ali, o povo, tá certo? Então ele estava alimentando a multidão no físico, tá certo? Então ele alimentou a multidão no físico. Então vamos lá. Ele primeiro alimentou no entendimento, né? Porque ele estava falando, dando as parábolas, né? Falando para o povo, ensinando, e depois ele alimentou no físico, multiplicando os pães e os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Veja isso. Então, ou seja, porque ele não gostava de desperdício, né, amados? Certo?
Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Yahushua tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Yahushua que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Veja, o que ele fez? Ele retirou para o monte para estar sozinho. Mas ele não se retirou para o monte para ato religioso. Ele não fazia nada religioso. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Yahushua ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Yahushua aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para o qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Yahushua não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter agradecido. Quando a multidão percebeu que nem Yahushua nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Yahushua. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Yahushua respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Veja, Yahushua está falando do físico. Eles comeram pão físico e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Yahu, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Ou seja, que ele está falando, não comer pela comida que estraga, ou seja, pela comida física. Mas aí ele está apresentando a comida espiritual, que é ele próprio. Veja, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ou seja, ele próprio que é a comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Yahu, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras de Yahu, que Yahu requer? Veja, o que precisamos fazer para realizar as obras que Yahu requer? Eles estão perguntando das obras. E Yahushua respondeu: a obra de Yahu é esta: crer naquele que ele enviou. Veja, a obra de Yahu, amados, é crer naquele que Yahu enviou. Ou seja, as obras de Yahu, a obra no singular, é crer em Yahushua, porque o Pai enviou Yahushua. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso? Esse lhe perguntaram aqui, quem está falando isso são os líderes religiosos, tá, amados? A gente pode ver isso aqui em outras versões. Veja, João 6, 28. João 6, 27. Vamos ver aqui João 6, 27, em outra versão. João 6, 27. Vamos lá. João 6. Só para a gente ver que são líderes religiosos que estão perguntando. 27, vamos botar aqui 27 a 30. Olha, não trabalhem a fim de conseguir comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Yahu, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntou eles. O que é que Yahu quer que a gente faça? Eles perguntaram a Deus, né? Então perguntaram. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Yahu. Tá. Eles lhe perguntaram, tá, aqui tá, eles lhe perguntaram, vamos ver aqui. Eles disseram, tá. Então, lhe disseram-lhe, pois, que sinal? Cadê? Responderam-lhe, Yahushua, a obra que é essa? Peraí. Perguntaram-lhe, tá, aqui não está dizendo, né?
Deixa eu ver aqui se tem outra versão aqui, amados. Porque esse aqui com certeza são líderes religiosos, tá? Aqui com certeza são líderes religiosos, porque tem outra versão que fala sobre isso. Então, peraí, deixa eu ver aqui o negócio. A obra de Deus é esta, crer naquele que enviou. Vamos ver aqui se a gente consegue aqui noutra. A obra de Deus é esta. Ó. Esta, crer naquele que ele enviou. Vamos ver aqui onde é que está escrito, porque eu quero ver se está escrito em outras versões. João 6, 29, João 6, só está mesmo em João 6. Mas pode ter certeza, amados, que quem perguntou isso para eles foram líderes religiosos. Eles que perguntavam essas coisas, entendeu? Então aqui, ó. Ou então foram os discípulos que perguntaram, né? Vamos ver aqui. Quando encontraram do lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, vamos ver aqui. Quando a multidão percebeu que nem Yahushua nem os discípulos estavam ali, então no barco foi para Cafarnaum em busca de Yahushua. Então a multidão. É bom a gente sempre estar lendo assim para a gente entender o contexto, tá, amados? Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? E Yahushua respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aqui ele está falando dos pães físicos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. E o Pai, nele colocou seu selo de aprovação. Tá? Então aqui realmente é a multidão. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Yahweh quer? E Yahushua respondeu: a obra de Yahweh é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos pais, os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão do céu. Tá? Isso aqui, quem está perguntando isso para eles, amado, com certeza são os líderes religiosos. Eles estão dizendo: os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Yahushua falando, veja bem: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Ou seja, ele está falando que Moisés ele não deu o pão do céu, que era o maná, mas é o Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu, tá certo? Então ele está falando que o pão do céu, do maná, era físico, caía o pão do céu. Ou seja, o maná, que era físico, e que os israelitas comeram, tá certo? No físico. Mas aqui ele está dizendo: mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Porque o verdadeiro pão do céu é Yahushua. É no entendimento, no espírito. Ele vai falar isso aqui, vejam. Pois o pão de Yahu é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Veja, ele está falando dele, que ele é o pão do céu. Disseram-lhe eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Vejam, eles estão pedindo, porque a multidão também estava lá. Então eles estavam pedindo desse pão. Por quê? Porque ele alimentou a multidão. E a multidão queria desse pão para não ter mais fome. Então disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Yahushua declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ou seja, ele está falando dele, que é o pão, não o pão físico. O pão da ceia é físico. O pão que dá nessa ceia física, nessa ceia dos templos físicos, é físico. E Yahushua é o pão vivo. E Yahushua é o pão da vida. Veja, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele está falando no entendimento, amados, não é no físico. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Veja, todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei.
pois desci do céu, não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, que enviou Yahushua e o Pai. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Yahushua, porque dissera, eu sou o pão que desce do céu. Vamos ver aqui quem é esses judeus que começaram a criticar Yahushua? Que com certeza é líder religioso. Verso 41, vamos lá. Deixa eu tirar aqui, amados. Eles começaram a criticar Yahushua porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. Então os judeus começaram a murmurar contra ele porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. A murmuração dos judeus, vamos lá. Murmuraram, pois, deles, judeus, cadê? Murmuraram, pois, deles, judeus. Mas esses judeus, amados, com certeza eram os líderes religiosos, tá certo? Porque eles criticavam Yahushua. Vamos ver aqui como é que está aqui na Bíblia Viva. A Bíblia Viva, peraí, deixa eu botar aqui, é João 6. João 6, 41, né? Acho que é 41. Vamos nessa aqui, revista atualizada para ver. Murmuraram, pois, deles judeus, tá? Vamos ver aqui na Bíblia Viva. Mas com certeza esses que murmuravam eram os líderes religiosos, tá? Porque Yahushua, ele falava, né, com os líderes religiosos duramente. E eles que murmuravam, eles que mataram Yahushua, né? Como a gente já viu. Então os judeus começaram a murmurar contra eles, tá? Eles já estão mexendo mesmo na escritura, né, amados? Na Bíblia, na escritura não, na Bíblia. Vamos ver só essa aqui, King James, 1999, atualizada. Então os judeus começaram, tá? Que tudo tá os judeus. Mas pode ter certeza, amados, que são os líderes religiosos, tá certo? São os líderes religiosos que estavam falando aqui com o Yahushua, tá certo? Então vamos aqui, continuando aqui a leitura. Com isso, os judeus começaram a criticar Yahushua, porque disseram, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, esses judeus aí são os líderes religiosos mesmo, pode ter certeza, amados, não tenho dúvidas disso. Eles diziam, este não é Yahushua, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Respondeu Yahushua, parem de fazer-me críticas, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Todos serão ensinados por Yahu. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Yahu. Somente ele viu o Pai. Veja, ninguém viu o Pai. Ele aqui está dizendo a mesma coisa que eu falei no primeiro vídeo, né? Que o Paulo Júnior estava falando, né? De Jesus como se Jesus fosse Deus. Porque eles têm Jesus como Deus. Ele mesmo disse, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Yahu. Quem vem de Yahu? Yahushua. E Yahushua veio de Yahu. E Yahu enviou Yahushua. Então Yahushua é enviado de Yahu. Veja, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Yahu, somente ele viu ao Pai. Então somente Yahushua viu o Pai. E ele que viu o Pai que veio revelar o Pai. Tá certo, amados? Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, que ele está dizendo de novo, eu sou o pão da vida. O pão da vida é quem? É Yahushua, no entendimento. Não é no físico, é no entendimento. Só que eles estão pensando que é o que ele está falando, eu sou o pão da vida, ele está falando que ele é um pão físico. Eles não estavam no entendimento, eles tinham visão carnal e não visão espiritual. Então aqui a Yahushua está falando de novo, eu sou o pão da vida, tá certo?
Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Aqui a Rússia está falando morrer no entendimento. Aquele que come do pão, do pão da vida, que é Yahushua, porque ele é o pão da vida. Não é mais um pão físico, dado no tempo físico, de comer o pão e tomar um vinho físico. Isso não alimenta ninguém, amados. Tá? O pão vivo que desceu do céu é Yahushua. E aquele todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Aquele que comer desse pão vivo, que é Yahushua, o pão da vida, no entendimento, não morrerá. Não morrerá como? Não morrerá no entendimento. Tá certo? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Veja, ele está falando da carne, ele está falando dele no entendimento, do pão vivo, que comer do pão vivo que é dele no entendimento, não morrerá. E aí aqui ele está falando da carne dele, que ele iria morrer por nós. Então, ele aqui está explicando que o pão é a minha carne, ou seja, que é o pão que seria repartido, tá certo? Que é a carne dele que seria partido no madeiro por nós, tá certo? Então aqui, ó, este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir exatamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Vamos ver aqui agora, amados, como está aqui nessa versão os judeus. Vamos ver aqui. Que eu sou muito chata com isso, sabe? 52. Vamos ver como é que está aqui no 52. Não, peraí, somente no 52. Vamos ver aqui. Peraí. Vamos botar aqui 53. Pra gente depois botar aqui 52 para não ficar muita coisa aqui nessa Bíblia, tá? Dessas versões. Vamos lá. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntaram: como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então disse Yahushua, tá? Então os judeus começaram a discutir. Então, pois os judeus entre si dizendo, disputavam os judeus, disputavam, pois, os judeus entre si. Tá, mas com certeza, amados, esses judeus, eles são os líderes religiosos que falaram com Yahushua, os mestres da lei, tá certo? Aí aqui, então os judeus começaram a discutir exatamente exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? E Yahushua lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Mas esse comer a carne ou beber o sangue que ele está falando, amados, é o receber o sacrifício que Yahushua faria por nós. É no entendimento. Por quê? Porque Yahushua, ele iria ser sacrificado por nós, ou seja, a carne dele seria partido e o sangue seria derramado em favor de nós. Então, quando a gente come, que ele está falando é no entendimento, é o que? A gente aceitar esse sacrifício de Yahushua, tá certo? E a gente andar no entendimento. Quando a gente aceita esse sacrifício, a gente não vive mais na visão carnal, no físico, mas a gente anda no entendimento do Espírito, tá certo? Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia, tá certo? Mas daqui ele está mostrando no físico para as pessoas entenderem no Espírito. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Mas isso é no entendimento, não é para a gente tomar um vinho físico agora, uma coisa física para mostrar o corpo, entendeu? De Yahushua, não é isso. Até mesmo porque ele disse, fazer isso em memória de mim, e ele está vivo, então não temos mais que fazer nada em memória dele, porque ele está vivo, ele não está morto, ele está vivo, tá certo? Porque todo que come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, que come minha carne e bebe o meu sangue no entendimento. Permanece em mim e eu nele, no espírito, no entendimento. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa, ou seja, que alimenta dele no espírito, no entendimento, não no físico, mas no espírito.
Tá certo? Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ou seja, ele está falando, os antepassados de vocês comeram maná, ou seja, comeram maná que é físico e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão, que é Yahushua, viverá para sempre, ou seja, viverá no entendimento. Ele disse isso quando ensinava nas sinagogas de Cafarnaum. Veja, quem ficava na sinagoga? Os líderes religiosos. Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Yahushua lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês viram o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveita. As palavras que hoje lhes disse são espírito e vida. Veja, vocês vejam que ele estava falando a carne e o sangue e o pão. Ele estava falando no espírito, que ele próprio estava falando do espírito e não da carne. Tá certo? Vocês vejam bem. Olha, o espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Yahushua sabia desde o princípio os quais deles não criam e quem o iria trair. Veja, estava falando de quem? De Judas, que iria trair Yahushua. Ele prosseguiu. Aí ele está falando aqui, ó, o princípio, quais deles não criam? Quem não criam? Os líderes religiosos, os sacerdotes, os mestres da lei. E quem o iria trair? E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Yahushua perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o separado de Yahweh. Então Yahushua respondeu, não fui eu que os escolhi os 12? Não fui eu que os escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Está falando de quem? Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, que, embora fosse um dos 12, mais tarde deveria de traí-lo. Tá certo? Tanto é verdade que aqui ele está falando, a princípio, quais deles não criam e quem o iria trair? Quem não cria em Yahushua era quem? Os líderes religiosos. Vamos ver aqui Mateus. Olha. Mateus 26. Olha. Tendo dito essas coisas, Yahushua disse aos seus discípulos, como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, o Filho do Homem será entregue para ser sacrificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Yahushua a traição e matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Yahushua em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher e tal, né? Aí aqui vamos descendo, olha. Depois vocês leiam tudo, tá, amado? Então, veja bem, um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhe perguntou, o que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse modo em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-los. Então vocês vejam que Yahushua sabia quais deles não criam em Yahushua. Quem eram os líderes religiosos, os mestres da lei, os sacerdotes, os sacerdotes. E Judas, que seria o diabo que iria entregá-lo. Então vocês estão vendo aqui que esses judeus que estavam falando, que estavam interrogando a Yahushua, eram os líderes religiosos, amados. Não tenho dúvida disso. Então vamos aqui continuar aqui o que o Paulo Júnior está falando, tá certo? Então vamos lá. Isso deveria ser repetido, deveria ser observado pela igreja. Então, para os que se iniciam na fé, ele ordenou, desçam as águas num ritual público. Para aqueles que confirmam a fé, participem e celebrem a
Santa Ceia. Peraí, ele falou dessas águas para aqueles que se iniciam na fé? Gente, ele está totalmente contrário do que está na Escritura. Veja bem, quando Yahusha falou ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, veja bem, vamos ver onde é que está escrito isso. Ir por todo mundo, o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Eu acho que está em Marcos, se não me falha a memória, Marcos 16:15. Vamos ver aqui, ó. Marcos 16:15, tá? Olha, 16. Ele disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem a promessa a todas as pessoas. Vejam bem, amados. Vão pelo mundo todo e anunciem, preguem, anunciem a promessa. O evangelho aqui é promessa. A promessa a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas esse batismo aqui que a Yahusha falou, quem crer e for batizado, é o batismo no entendimento, é o lavar no entendimento. Não é mais na água física, porque isso era lei. Batismo nas águas era lei. Tá certo? Então aqui quando ele diz aqui, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem não crê no quê? Quem não crê na promessa, quem não crê em Yahusha, quem não crê na promessa, já está condenado. Está condenado por quê? Porque não foi batizado? Não, está condenado porque não creu na promessa que Yahusha deu. Não creu no sacrifício de Yahusha. Então aqui em 1 Pedro 3:21, vamos lá, ó, 1 Pedro 3:21. Olha o que o apóstolo Pedro fala aqui desse batismo, que na verdade, amados, esse batismo que ele fala, não o batismo foi outra palavra que esses falsos judeus da ONU, esses golpistas, eles colocaram, inventaram para dar um ritual do batismo, porque até mesmo na maçonaria eles são batizados nas águas. Então, todas essas práticas da maçonaria está na religião evangélica e católica. Porque, veja, tudo isso aí são rituais maçônicos. A igreja evangélica e a igreja católica é uma loja maçônica disfarçada, é uma maçonaria oculta, tá certo? Então, esse batismo aqui, na verdade, é um lavar. O batismo foi uma palavra inventada. Então, olha o que o Pedro está falando aqui. Veja bem, e isso é representado pelo lavar, que agora também salva vocês. Veja, pelo lavar que agora salva vocês. Mas qual é esse lavar? Não a remoção da sujeira do corpo. Não que o lavar no corpo, o batismo nas águas, tá certo? Não é esse batismo nas águas mais ritual que eles fazem de batismo nas águas. Mas o compromisso de uma boa consciência diante de Yahweh, por meio da ressurreição de Yahusha. Então, esse é o verdadeiro lavar, é o compromisso de uma boa consciência diante de Yahweh, ou seja, o compromisso de andar no Espírito, de andar no entendimento do Pai e do Filho, tá certo? Então, esse é o batismo. Então, ele aqui está falando totalmente contrário do que está na Escritura. Ele está botando atos físicos como se fosse espiritual. Isso aqui tudo é físico. Então, vamos lá. Comam do pão e bebam do vinho regularmente. A Bíblia não estabeleceu quantas vezes deveria ser feito. Há, por exemplo, algumas igrejas que comemoram a Santa Ceia uma vez por ano só. Há outras igrejas que comemoram todas as semanas. Os puritanos comemoravam quase que toda semana. Alguma igreja, como a Congregação Cristã, comemora uma vez por ano. A Igreja Católica comemora toda a missa. Toda missa tem a Eucaristia. Qual que é certo, qual que... Bom, já que a Bíblia não foi clara nisso, não é pecado fazê-la toda semana, não é pecado fazer uma vez por mês, nem uma vez por ano.
A Bíblia não definiu. Mas por bom senso, por causa das estações, por causa do nosso calendário, nós achamos melhor fazer uma vez por mês. Isso se torna mais sensato. Não que os outros deixam de ser corretos. Ele ordenou. Agora, ele ordenou aos discípulos, não é, Paulo Júnior? Ele ordenou aos discípulos que comesse do pão, mostrando ali no físico o que ele iria passar ao ser sacrificado no madeiro por nós, porque foi na noite que ele foi traído, mas em nenhum momento ele falou de igreja, em nenhum momento ele falou no templo físico, para um templo físico. Tá certo? Foi uma explicação, ele mostrando no físico, o partindo do pão e dando ao discípulo, no físico, para os discípulos entenderem que ele iria ser sacrificado por nós no madeiro e que depois ele teria liberdade de comer do pão no espírito e de beber do vinho no espírito, no entendimento. Não é nada físico, ô Paulo Júnior. Tá certo? Não é nada físico isso. E aí, amados, ele falou da Eucaristia, ele falou, né, disso, né, que Jesus mandou, que Jesus é esse que mandou. Amados, aí eu pergunto para vocês o seguinte: qual foi a religião que Jesus pregou? Vamos pesquisar aqui qual foi a religião que Jesus pregou. Vamos ver? Foi a religião que Jesus pregou. Vamos ver se a gente acha? Qual foi a religião deixada por Jesus? Hã? Qual foi? Vamos ver essa aqui. Vamos ver. Qual foi a religião deixada por Jesus? Qual era a religião de Jesus? Que igreja ele frequentava? Essa é uma dúvida comum entre muitas pessoas, principalmente porque hoje existem milhares de igrejas espalhadas por todos os lugares. Em uma matéria publicada em 2017, o jornal O Globo afirmou que desde 2010 a nova organização religiosa surge por hora. Existem vários motivos para essa expansão. Um deles é a facilidade para a abertura de novas igrejas. Diante disso, que igreja podemos escolher? Como identificar a verdadeira? Veja bem. Qual a igreja? Se nós somos a igreja, né? Então vamos lá. Bem, a religião de Jesus não tinha nome, nem nacionalidade. Olha isso, ele frequentava as sinagogas judaicas. Isto não quer dizer que ele está errado dar nome a uma igreja. Olha só, por que eles estão falando isso? Porque é um líder religioso que está falando isso, amados. Mas na verdade, Yahushua, ele não veio trazer religião. Ele veio revelar o Pai. Veja bem, ele veio revelar o Pai. Tá certo? A igreja de Jesus Cristo nos tempos antigos veio a igreja do Salvador. Ele não era cristão, não existia nem o cristianismo, vocês podem pesquisar. Tá certo? Então, veja bem. Aí eu mostro aqui para vocês o que ele quer dizer aqui em Tiago 1:27. Olha aqui, Tiago 1:27. Qual é a verdadeira religião? A religião que Yahweh, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tá certo? Então, outra coisa, amados, aqui em Hebreus 9. Hebreus 9. Veja. 11. Quando Yahushua veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Certo? Então vocês vejam bem. Aí, a gente já leu em vários vídeos, né, esse capítulo, mas vocês depois leiam, amados. Vejam bem. Aí aqui, no verso 24, diz assim, veja bem. Pois Yahushua não entrou em santuário feito por homens. Uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Yahweh em nosso favor. Se ele não entrou em santuário feito por homens, em templos
santuários ou templos, tá certo? Vamos ver aqui, ó, Hebreus 9, 24. Quer ver, ó? O que nós vamos fazer tomando uma ceia que ele não está nesses templos, amados? Hebreus, cadê você? Hebreus, veja bem, Hebreus 9, 24. Ele não entrou, amados, isso é claro na escritura. Ou 24. Não. Vamos botar aqui 20. Aí vou botar agora aqui 24 só para não... Veja bem, amados. Ih, foi demais. Tá. Ó, mas Yahushua veio como grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita, não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Então vocês vejam bem. Por mãos humanas, por seres humanos, tá? Então vamos descendo aqui. Olha, isso aqui que é errado, ó. Não fica assim, o sacrifício de Cristo tira os pecados. Leiam, amados, isso aqui que é epígrafes, tá? Isso aqui que é epígrafes. Esquece epígrafes. Leia apenas o versículo. Então aqui, ó. Yahushua não entrou no lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Yahweh para pedir em nosso favor. Para pedir a nosso favor. Veja bem. Porque Yahushua não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Yahweh. Porque Yahushua não entrou em santuário. Porque Yahushua não entrou em santuário. Pois Yahushua não entrou no santo lugar. Ou seja, mas só que aqui tem o sinônimo de santuário. Vamos lá de novo, para vocês verem que sinônimo de santuário é templo. Desse santuário. Vocês verem que é templos. Santuário é templo, a mesma coisa. Ó, seu nome do santuário, templo, presbitério, relicário, sacrário, una, mosteiro, igreja, convento, tá certo? Então é templo. E aí ele diz da igreja católica, da Eucaristia da igreja católica. Então, amados, eu gostaria de mostrar aqui para vocês outra coisa que eu vou até colocar tudo isso no link da descrição. Cristianismo e mitraísmo na antiga Roma, tá certo? Então aqui, esse aqui eu não vou ler, tá? Mas vocês leiam que aqui está falando do cristianismo e do mitraísmo. Porque esse cristianismo é uma religião, tá? Que eles pegaram parte da escritura e botaram como se fosse Jesus, mas o Jesus é mitra, tá certo? Jesus é mitra, isso é claro, isso é claro. Olha, ele nasceu numa manjedoura no dia 25 de dezembro e foi venerado por humildes pastores. Celebrou uma santa ceia junto com 12 discípulos antes de voltar à casa do Pai. Ascendeu ao céu, de onde prometeu voltar ao fim do tempo para o juízo final. Garantiu a vida eterna a quem se batizasse. Estamos falando de Cristo? Absolutamente não. Veja isso. Estas são apenas algumas das peculiaridades do Deus Mitra, cujo culto, começado na Pérsia não menos de 4.000 anos atrás, difundiu-se em todo o território do Império Romano, chegando a ser uma das religiões mais bem-sucedidas, mais popular que o próprio cristianismo, durante quase 4 séculos. Amados, eu vou deixar esse link na descrição para vocês lerem, porque eu não vou ler por causa da letra, tá certo? Para não prejudicar a minha visão, tá? Mas vou explicar uma coisa aqui para vocês. O que eles fizeram? Constantino também era maçom. Então, Constantino, ele adorava Mitra, o deus Sol, invicto, o deus da Pérsia. Então, ele pegou parte da escritura, né, que eles traduziram, e colocaram, e pegaram e tomaram para Mitra. Tá? O que aconteceu com Yahushua, tudo que ele passou, o que ele se sacrificou por nós, isso é verdade, isso aconteceu. Porém, eles trocaram o nome e trocaram os personagens. Por exemplo, no Natal se comemora o nascimento de Jesus. Só que Yahushua não nasceu dia 25 de dezembro. Quem nasceu dia 25 de dezembro foi Mitra.
Tamuz. Então são esses deuses que eles comemoram o Natal, tá? O pinheiro é alusão a Tamuz, vocês podem pesquisar isso, tá certo, amados? E eu vou colocar aí esse link na descrição. E aqui, olha, origem da Páscoa, veja bem, a origem da Páscoa, isso tudo é lei, tá? É a Páscoa judaica e tem outra Páscoa também que é tudo lei e tudo de religiosidade. Yahushua, ele não fundou religião, ele não tem religião. O que ele veio fazer aqui foi revelar o Pai a nós, porque somente ele viu o Pai. Então ele veio revelar o Pai a nós e ele veio morrer por nós para nos dar a vida eterna, tá certo? E para nos libertar do engano da religião, foi isso que ele fez. Então vamos lá, esse aqui eu vou ler com vocês e vou deixar também no link da descrição, tá certo, amados? Então vamos lá. A Páscoa é uma das festas mais tradicionais do calendário cristão e tem suas origens baseadas tanto na tradição judaica como em elementos pagãos que foram apropriados de povos cristianizados, como os germânicos. Essa celebração possui data móvel e o seu sentido cristão relembra a crucificação e ressurreição de Cristo. A palavra Páscoa em português deriva-se do termo em hebraico Pessach, Páscoa judaica. Então vamos lá. A Páscoa cristã baseia-se no Pessach, passagem hebraico, celebração de tradução judaica que relembra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. A Páscoa comemorada pelos hebreus era realizada próximo da época que marcava o início da primavera. Então vocês vejam que essa Páscoa que era celebrada no judaísmo, tá? Na religião judaica, né? Que era lei, era religião, era Páscoa, era religião. Tá certo? Ela, como eu falei no vídeo anterior, ela era para comemorar, para celebrar a liberdade do povo do Egito na escravidão, tá certo? Do Egito. Então eles tinham que cumprir a Páscoa, que era mandamento da lei, que era a lei judaica, tá certo? Que era a lei atos religiosos. Portanto, Yahushua, ele celebrou a última Páscoa na noite que ele foi traído, não para fazer atos religiosos, mas ele celebrou para cumprir tudo que estava escrito para ele cumprir, como ele mesmo disse em João 6, que a gente leu, tá? E ele cumpriu. Mas ele cumpriu para que ele morresse por nós, ele morreu por nós para nos dar a liberdade da escravidão, mas não da escravidão agora, da escravidão do povo do Egito, mas da escravidão da religião, da religiosidade. Então, através dessa liberdade, nós não praticarmos mais atos religiosos, não há mais necessidade de a gente praticar essa ceia, porque essa ceia, ela é uma ceia mitraica, tá? E do cristianismo, que o cristianismo trouxe do mitraísmo, e o cristianismo trouxe através da Igreja Católica, que fundou o cristianismo através de Constantino, e Constantino trouxe essa prática do culto mitraico, amados. Vocês podem pesquisar. Porque a ceia hoje, no espírito, é no entendimento. O pão é o pão vivo que desceu do céu. É o pão da vida, que é Yahushua, como a gente viu no espírito. E o vinho também é no entendimento. Não é nada físico. Então vocês vejam bem. Aí aqui tá, na tradição judaica, essa festa é em referência à libertação da escravidão do quê? No Egito. Foi uma ordem direta de Javé a Moisés, que a transmitiu para o povo hebreu conforme o relato bíblico, tá certo? Então, foi uma ordem de Javé, ou seja, de Terrom, porque a lei, esses atos religiosos veio de Terrom, sacrifícios vieram de Terrom, não foi de Yarro. Yarro nunca pediu sacrifício de ninguém. Tá certo? Então aqui, ó. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel, disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Olha, então tomai um molho de sopo e molhai no sangue que estiver na bacia e passai na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios.
Porém, quando viu o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Ou seja, amados, veja o que acontece. Yahushua, porque Yahushua que agia no Antigo Testamento, não era o pai já estava no descanso. E Yahushua disse para o povo hebreu para ele colocar o sangue nas ombreiras das portas. Por quê? Porque Terrom iria passar para matar todos os primogênitos, né, do Egito, do povo egípcio. Tá? Então, Terrom, foi Terrom que matou, que destruiu, que matou, não foi Yahu. Tá? Yahu não mata ninguém. Terrom que matou. E aí Terrom, ele exigiu, porque ele matou os primogênitos, e aí Yahu que libertou o povo, não foi Terrom, mas Terrom matou, mas Terrom se passava por Yahu. Então Terrom exigiu que praticasse essa lei, que é ato religioso, sacrificasse o cordeiro e celebrasse a Páscoa, que é um ato religioso, tá certo? Páscoa cristã. Aí vamos lá. Apesar de o cristianismo ter surgido de uma seita derivada do judaísmo, o significado da Páscoa cristã é diferente, pois relembra os 3 dias da morte até a ressurreição de Cristo. Veja, pois relembra os 3 dias da morte até a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é um dos principais pilares da fé cristã, o que evidencia a importância dessa festa no calendário da religião. Veja, da religião, Yahushua não fundou religião, ele não pregou religião, ele pregou o Pai. Ele vai trazer a liberdade da religião. Foi para a liberdade que Yahushua nos libertou. Permanecemos firmes nesta liberdade e não voltemos de novo ao jugo da escravidão, ao jugo da religião, amados. Cristo, visto como Cordeiro de Deus, ofereceu-se em sacrifício para salvar a humanidade do pecado. Depois de ter sido crucificado e morto, ressuscitou após 3 dias. A crucificação e a ressurreição de Cristo teriam acontecido exatamente na época da realização do festival judaico, o que criou um paralelo entre as duas comemorações. Veja, Yahushua ele foi sacrificado na Páscoa, tá certo? Na tradição cristã católica, a Páscoa encerra a Quaresma, que é basicamente um período de 40 dias marcado por jejuns. A última semana da Quaresma, chamada de Semana Santa, é iniciada pelo Domingo de Ramos, que marca a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Passa pela Sexta-feira da Paixão, que faz referência à morte de Cristo, e é finalizada no Domingo de Páscoa, que celebra a ressurreição de Cristo. A data da Páscoa foi instituída pela Igreja durante o Concílio de Nicéia. Veja, a data da Páscoa, ou seja, no Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi o quê? De Constantino. Em 325 depois de Cristo, a Igreja determinou que a primeira lua cheia após o equinócio da primavera seria a data para iniciar-se a comemoração da Páscoa. O equínoco marca o início da primavera no hemisfério norte. Elementos pagãos na Páscoa. Veja bem, os elementos pagãos, amados, porque isso tudo veio do paganismo, veio da maçonaria. A maçonaria trouxe o paganismo na religião, porque ela mesmo fundou a religião cristã, que é o cristianismo, a religião católica, que é o cristianismo católico. A religião protestante veio do catolicismo e o evangelho veio do protestantismo. Então é tudo religião. E Yahushua não está em religião. Vocês viram que ele não entrou em templo feito por mãos humanos, assim como o Pai também. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanos. Isso está em Atos 7:48, em Atos 17:24. Então, se o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanos e Yahushua ele não entrou em templo feito por homens, o que nós vamos tomar essa ceia nesse tempo físico?
onde o Pai e o Filho não habitam? Então vocês vejam bem. Vamos ver aqui Aqui o cristianismo, ó, é pagão, veio tudo em paganismo, veja bem. O cristianismo, em geral, durante o processo de conversão dos povos germânicos pagãos, apropriou-se de inúmeras tradições desses povos. A Páscoa, sobretudo, no hemisfério norte, possui algumas associações com tradições pagãs. Alguns historiadores relacionam a Páscoa com o culto à deusa germânica Eoster, também chamada de Ostara. O termo Páscoa em inglês e alemão, inclusive, muito provavelmente tem sua origem baseada nessa deusa. Veja, Easter, o termo em inglês para Páscoa. Perceba a semelhança com o nome Eostern. Eostern, o termo em alemão para Páscoa. Perceba a semelhança com o nome Ostara. As festas que aconteciam entre os povos germânicos e celtas para essa deusa eram realizadas na mesma época da festa cristã. Com a cristianização desses povos, a tradicional festa pagã misturou-se com a comemoração cristã. Atribuiu-se também os símbolos da Páscoa, o coelho e os ovos, a elementos pagãos. Acredita-se que ovos e coelhos eram vistos por povos na antiguidade como símbolos da fertilidade. Assim, à medida que esses povos foram cristianizados, esses elementos foram sendo absorvidos pela festa cristã. A tradição de enfeitar os ovos e escondê-los teria chegado ao continente americano por meio de imigrantes alemãos no século XVIII. Tá certo? Então, vocês vejam bem, eu vou colocar esse texto aqui, tá? Para vocês. Então, eu vou encerrar essa segunda parte aqui, amados. Tá? Deixa eu ver aqui. Mais alguma coisa aqui? Não. Tá, não. Tá. Eu vou tirar isso aqui para não... Não, vou botar isso tudo no link da descrição, tá certo, amados? Vou colocar isso tudo no link da descrição. Então, vocês vejam bem, tá? O que o Paulo Júnior tá falando, tá certo? Então, eu vou encerrar essa parte, tá? Por que ele ordenou? O que significa a Santa Ceia? Por que a celebramos? Por que a comemoramos? Porque ela é feita com a ingestão de pão e vinho. Então, amados, eu vou voltar aqui um pouquinho, tá certo? Mais um pouco. E amanhã eu volto de novo com esse termo, que a gente tem muita coisa para ver. Tem outros vídeos aqui que eu vou colocar sobre a ceia mitraica, sobre o culto mitraico. E vocês podem pesquisar que todas essas práticas religiosas que estão hoje nas igrejas católicas e evangélicas vieram do mitraísmo. Então, vocês podem pesquisar, amados, que o Pai, ele esclarece tudo. O Espírito, ele nos guia a toda a verdade. Pergunta ao Pai, fala das dúvidas que vocês têm e orem no entendimento que o Pai vai esclarecer a vocês. Tá? Então, que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxo. Até a próxima.